mês. Dando continuidade à saga dos 66 livros que compõem a Bíblia, hoje apresentaremos o 9º episódio, o livro 1 Samuel. Então, se liga na história e se inscreva no canal. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais poderosas que existem sobre liderança, transição e o peso das nossas escolhas. O livro de 1 Samuel. É uma história, sabe, que atravessa o tempo e que moldou muito do que a gente entende sobre poder e caráter. Vamos desvendar juntos o que ela tem para nos dizer. E para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta que define toda essa saga. O que realmente faz um líder? É aquilo que a gente vê por fora, a aparência, a postura? Ou é o que está por dentro, o caráter, a integridade? Segura essa pergunta, porque ela é a chave de tudo que a gente vai ver a seguir. Para a gente entender como nasce um rei, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que pediu por um. Estamos no final de um período bem caótico em Israel, a Era dos Juízes. Uma época sem um governo central, meio bagunçada. E bem no meio dessa transição toda surge uma figura fundamental, o profeta Samuel. E a história começa de um jeito bem pessoal, numa era de silêncio espiritual em que a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara. Uma mulher chamada Ana clama por um filho. Ela o promete a Deus e assim nasce Samuel. Criado no templo, é ele, ainda menino, que ouve a voz que ninguém mais ouvia, sabe? Rompendo esse silêncio e sinalizando que algo novo estava para começar. Samuel cresce e se torna a maior autoridade de Israel, o último dos grandes juízes. Mas o povo está inquieto. Eles olham para as nações vizinhas com seus reis, seus exércitos e pensam, puxa, a gente também quer isso. Eles exigem um rei como todas as outras nações. E essa pressão popular vai forçar uma mudança drástica no destino de Israel. E assim o povo recebe o que pediu. Entramos no segundo ato, a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Mas olha, um aviso, essa não é uma história de triunfo. É uma tragédia clássica sobre como o poder pode testar o caráter e como uma coroa às vezes pode ser um peso esmagador. O povo queria um rei de vitrine, um líder para impressionar, e eles receberam exatamente isso. Saul era a personificação do monarca ideal. Como a gente vê aqui, ele era alto, bonito, imponente, o tipo de pessoa que chama a atenção, parecia perfeito. E no começo ele até era humilde, mas o poder tem um jeito de revelar o que está lá no fundo. E este é o ponto de virada, a frase que sela o destino de Saul. Pressionado pelo medo do povo e pelo próprio orgulho, ele desobedece uma ordem direta de Deus. Depois, tenta consertar o erro com um grande gesto religioso, um sacrifício. Mas aí Samuel vem com essas palavras, que são como uma faca. Obedecer é melhor do que sacrificar. A lição é clara, a intenção do coração vale mais do que qualquer ritual vazio. E esse foi o erro fatal dele. A consequência disso é devastadora. A narrativa diz que o Espírito de Deus se afasta de Saul. Imagina só, o rei que era tão promissor começa a desmoronar por dentro. O que fica é um vazio que logo é preenchido por medo, ciúme e uma paranoia que vai consumi-lo até o fim. Com Saul ainda no trono, mas já rejeitado espiritualmente, a história começa a tecer o futuro meio que nos bastidores. A busca por um novo rei se inicia, mas dessa vez os critérios vão ser completamente diferentes. O foco agora muda para um lugar totalmente inesperado, um campo de pastores. Samuel é enviado à casa de um homem chamado Jessé, em Belém, e um por um os filhos dele são apresentados. E olha, eram exatamente o que se esperava de um rei. Altos, fortes, com jeito de guerreiro. Candidatos perfeitos aos olhos humanos. Mas para surpresa de Samuel, Deus diz não para cada um deles. E aqui está o ponto central, a frase que é a alma do livro inteiro. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Enquanto Samuel estava olhando a altura, a força, Deus revela o seu critério. Não é o que a pessoa parece ser, mas quem ela realmente é por dentro. A integridade, a fé, é isso que importa. É um princípio que muda completamente o jogo. Então quem restou? O filho mais novo. Aquele que era tão improvável que nem tinha sido chamado para a cerimônia. Davi, um pastor de ovelhas. Ele é o escolhido. Sua jornada não é imediata, claro. Ele primeiro aparece na corte como um músico, que acalmava o rei Saul, e depois como um herói improvável que derruba o gigante Golias, não com força bruta, mas com fé e coragem. A gente podia pensar que a coroação viria logo em seguida, né? Mas não. O que se segue é um período longo e perigoso de espera. O último ato do livro é esse tenso jogo de gato e rato de perseguição e paciência entre o rei que está no poder e o futuro rei. E essa imagem resume o contraste perfeitamente. De um lado, Saul,
escolhido pela aparência, que governa pelo medo e caça seu rival. Do outro, Davi, escolhido pelo coração, que age com fé, com paciência e que chega ao ponto de poupar a vida de quem o persegue. É o contraste entre um líder que se agarra ao poder e um que confia num propósito maior. Mas no meio de todo esse conflito, surge uma luz inesperada, uma das mais belas histórias de amizade que já foram contadas. Jonatas, o próprio filho de Saul, o herdeiro do trono, reconhece o caráter de Davi e arrisca tudo por ele. Ele escolhe a lealdade ao amigo em vez da sua própria coroa. Duas vezes, enquanto era caçado como um animal no deserto, Davi teve a vida de Saul em suas mãos. 2 oportunidades perfeitas. Com seu perseguidor ali, vulnerável, dormindo. Era só um golpe e tudo teria acabado. E por que ele não fez nada? A justificativa dele revela tudo sobre seu caráter. Recuso-me a tocar no ungido do Senhor. Davi entendia que, mesmo com todos os seus erros, Saul tinha sido colocado ali por uma autoridade maior. Ele se recusa a tomar o poder à força, preferindo esperar o tempo certo. E essa paciência é a prova final de que seu coração era, de fato, digno do trono. E assim, a perseguição chega ao fim, e a história se encaminha para sua conclusão. Uma conclusão inevitável e trágica. Chegamos ao fim do reinado de Saul. A queda final de Saul acontece em 4 passos. Primeiro, o desespero de se sentir completamente abandonado por Deus. Isso leva ao segundo passo. No fundo do poço, ele quebra uma lei divina e consulta uma médium. O passo 3 é a batalha final no Monte Gilboa, o que nos leva ao 4º e último passo, sua morte em combate, junto com seus filhos, incluindo o leal Jonatas. O fim de Saul é sombrio, mas ele prepara o terreno para um novo começo. A coroa quebrada no campo de batalha abre espaço para um novo amanhecer. A era do rei escolhido pela aparência termina, e o caminho fica livre para o rei escolhido pelo coração. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta lá do início. A saga de Saul e Davi nos força a pensar. No fim das contas, o que define um líder de verdade? É a coroa que a pessoa usa? O cargo que ela ocupa? Ou é o coração que ela tem? Uma questão que continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.